Esse é um dia de muita alegria para nós, porque é uma noite de celebração, amém? Nós estamos aqui para celebrar o mandamento do Senhor. Ele disse na sua palavra, fazer isto em memória de mim. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 27. Essa é uma instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Ela se inicia ali no versículo 17, amém? Então, onde que é o ponto? Versículo 17, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para falar a respeito da ceia do Senhor. E nós vamos discorrer do 27 ao 32, amém, irmãos? Condições para participar da ceia. Vamos ler, diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém? Senhor, abençoa a tua palavra. Essa porção do capítulo 11, irmãos, ela é uma porção que foi escrita diante de uma carta instrutiva para uma igreja local, a igreja de Corinto. Uma igreja muito viva, uma igreja crescente, mas uma igreja cheia de problemas. Não é? Isso não acontece aqui, nem em lugar nenhum que você conheça, mas essa igreja que era problemática, irmãos. Essa igreja aqui inspirou muitos cuidados da parte do apóstolo Paulo. E a palavra do Senhor diz, né, o apóstolo Paulo, ele escreve a esse povo, tentando ajustar algumas coisas. Era um povo muito carismático. Eu imagino que era uma igreja com muita vida. Muita coisa ali era boa. Todavia, era um povo muito confuso e a igreja estava cheia de pecados. E um dos pecados que essa igreja estava cometendo era na celebração da ceia. Era a forma como eles se reuniam para adorar ao Senhor. Em outros textos que a gente vai ver da carta, mas nesse aqui ele vai falando sobre o comportamento. O capítulo 11 ele começa falando o comportamento do povo dentro da igreja. Então, quando nós falamos de reverência, que é uma coisa que não deveríamos falar, deveria ser natural. Ela exige de nós um respeito. A Bíblia diz: o Senhor está no seu templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus está neste lugar e convém a santidade para adorá-lo. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando adentrares na casa do teu Deus. Então isso aqui não é um lugar para você perder a reverência, não é um lugar, você tem que entender que você está diante do santo. Então eles estão discutindo se deve cobrir a cabeça, se não deve cobrir a cabeça, se mulher deve usar cabelo comprido. Porque ele vai tratando várias questões litúrgicas. O que é liturgia, irmão? A palavra liturgia significa serviço para o povo. É como a gente planeja um culto para que a pessoa possa achegar-se a Deus. Então a liturgia dele estava muito confusa. Quando a gente fala, irmãos, que igreja é um lugar de reverência, não é aqui querendo impor uma religiosidade, mas, irmãos, não é lugar para você ficar bebendo água, nem levantar para ir no banheiro, nem ficar conversando com o vizinho, nem as crianças ficarem soltas. Desculpa falar isso, irmãos, mas eu chego a ter urticária. Por quê? Porque esse aqui é um lugar onde o Senhor está e nós precisamos entender isso. Então, Paulo está tratando aqui uma série de questões relacionadas à liturgia. Mas houve uma que preocupou muito ele, e foi a questão da ceia. Então, o versículo 17 diz assim: nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, mas sim para o pior. Quando eles se reuniam, era para fazer coisa que desagradava a Deus. Então, o povo caía na carne mesmo, irmãos.
E era isso que acontecia. Então o povo ele ia para lá e havia também outra coisa, havia partidos. Quem tinha dinheiro participava, quem não tinha não ia. E o povo, quando ia participar da ceia, não entendia o que era ceia. Não, a gente está celebrando qualquer coisa. É um dia especial, porque foi dito que é para fazer. Pronto, acabou. Porque a ceia, em muitas igrejas, é assim, é um dia onde aquilo não tem muita diferença na vida dos irmãos. Mas deveria ter. Esse é o culto mais especial que a igreja tem. É o mais importante. É o culto da Santa Ceia. E aí ele diz assim, porque, no versículo 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Então ele fala assim, vocês deveriam esperar os outros chegar. Vocês deveriam entender que Santa Ceia é um culto de comunhão, de celebração, aonde a igreja compreende o sacrifício de Cristo, aonde nós celebramos, é uma festa da nossa libertação, é uma festa aonde nós honramos aquele que não só morreu, mas ressuscitou e nos deu a possibilidade de termos vida em Cristo. É isso que ele está falando. Então, toda vez que é a ceia, eu trago para o povo a lembrança do que o Senhor fez por mim na cruz. Por semelhante modo, havendo ceado, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança. Vocês conheceram a velha, cheia de leis, mas agora a nova aliança, que derruba a velha e traz algo novo para a vida de vocês. E aí, no versículo 27, ele diz assim, por isso, diga por isso. Aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será o réu do corpo, do sangue do Senhor. Forte. Então, o tema da nossa mensagem é checando o coração, condições para participar da ceia. Quais são as condições que nós devemos entender para participar da ceia? E ela compõe 3 verbos, que estão aqui nos versículos 28 até o versículo 32. 3 verbos que não podem ser esquecidos. Examinar, discernir e julgar. Vamos ler o versículo 28. Examinar. Diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu fui examinar. O que significa examinar? E examinar no dicionário Aurélio significa fazer investigação minuciosa, submeter a teste e refletir. Isso é examinar. Então, quando o Senhor fala através do apóstolo Paulo, porque a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, ele está dizendo o seguinte, faça uma investigação minuciosa, submeta a sua vida a uma prova, e reflita sobre como é que você está. Então ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele não está dizendo para não participar da ceia, mas ele diz que há uma condição. Qual é? Examine-se. Esse é o verbo, examinar-se. Examine o homem a si mesmo. Quem é que vai fazer isso? O próprio homem. No livro de 1 Coríntios 2:11, na primeira parte, na parte A do versículo, eu vou ler para vocês aqui, ele diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Primeira parte apenas. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio espírito que está nele? Quem é que pode fazer o autoexame? É o teu vizinho, irmãos? Então, quando você vem na igreja na hora da ceia e fica observando o irmão que você sabe que tem problema, você deveria estar cuidando da tua vida, porque você é que sabe de si e ele dele. Às vezes tem gente que fica observando, vê um casal, por exemplo, crente, e brigou, o marido e a mulher. Aí a mulher fica assim, quero ver se esse cara de pau vai tomar essa ceia. Quero ver se essa mulher que ficou fazendo vai tomar ceia. Por que você não cuida de você, que é o que a Bíblia manda fazer? Quem é o homem para julgar o próprio homem, a não ser ele mesmo? Ele é que sabe dele.
né? Não é isso que a Bíblia está falando assim? Quem é que deve fazer isso, irmãos? O próprio homem. A ceia não é lugar para o outro, mas é para você. Diga, é para mim. Sabe esse dedinho que gosta de fazer assim? É assim, ó. Faz assim com ele. É assim, ó. É para mim. Eu devo fazer isso. Eu devo me examinar. Eu devo olhar para a minha vida e perceber quem eu sou. Eu. Ninguém mais. E outra pessoa, uma única outra pessoa pode. Chama-se Espírito Santo. Só esses dois. A Bíblia diz, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Por quê, irmãos? O salmista Davi, ele diz assim, Senhor, expurga-me os pecados até os que me são ocultos, porque tem coisa que a gente não vê em si mesmo. Deus precisa nos revelar. Deus precisa nos falar. Deus precisa nos dizer. Então, Davi, ele diz assim, expurga-me. O que é expurgar? Vocês já tomaram salamargo? Salamargo, irmãos, é um negócio que, olha, é terrível, mas a minha mãe já me deu. Se você quer fazer uma limpeza, toma salamargo. E aí, irmãos, ele tira tudo. O Espírito Santo não é o salamargo, mas ele limpa tudo. E ele traz à tona tudo aquilo que está escondido na nossa vida. Quando você não souber quem você é, irmãos, você deve pedir que o Espírito Santo traga a você, mostre a você quem você é. Então você vai olhar para o espelho. E o espelho do Senhor é a sua palavra. Ela vai revelar muito sobre você. Ela vai dizer muito a teu respeito. Ela vai trabalhar muito com você. Amém, irmãos? Examinai a si mesmo. Agora aqui está um outro versículo, ele está inteiro, você não precisa abrir lá se não quiser. Mas está em 2 Coríntios 3:5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vocês, se não é que vocês já estão reprovados. Imagine, irmãos, o Senhor está dizendo o seguinte, através de Paulo, examine você mesmo e prove para ver se você mantém-se na fé. Examine-se a si mesmo e veja se você está na fé. Se a tua conduta, ela é uma conduta de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Se você é alguém que está andando do jeito certo. Aí, irmãos, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Primeiro, sem arrogância. Não se autodefina. Quem te vê de fato é Deus, é aquilo que a gente falou aqui. Deus que te vê. Lembra domingo passado que eu preguei aqui sobre aquele povo que era incrédulo? Que o Senhor teve que trabalhar a questão do orgulho com eles, porque aquele povo era um povo que não entendia, tinha ouvidos para ouvir, não ouvia, boca para falar, não falava, o entendimento deles estava entorpecido, por quê? Porque o coração era duro, e quando você tem coração duro, você não entende você acha que você é perfeito. Aqui não, irmãos, aqui só tem gente santificada, e pô, você sabe que não é verdade. Você sabe, então não se defina. Tem gente assim, eu sei. Quando eu vou conversar com alguém e a pessoa diz assim, duas palavras para mim, eu sei. Ou então ela pega e diz assim, Deus sabe, ela não sabe nada. Deus sabe quem eu sou, mas você não sabe quem é. É esse o problema. Deus sabe quem você é. Por isso que é melhor fazer pergunta para ele. Você vai se surpreender, não é, Augusto? Você vai se surpreender. Olha o que diz Mateus 7:21. Vamos lá? Esse a gente pode ler juntos. Mateus 7:21. Essa é uma palavra bem instrutiva para você, irmãos, amém? Fiquei uma semana preparando ela aí. Ela diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então você chega, que é a grande pergunta daqueles que estão ali no capítulo 25 de Mateus, e que eles dizem assim, Senhor, mas quando foi que nós te servimos? Quando foi que nós te visitamos? Quando foi, Senhor, que nós te percebemos? E ele vai dizer, quando você recebeu um desses pequeninos, foi a mim que você recebeu. Mas quando eu tive fome, vocês não me deram de comer.
Mas vocês estavam na igreja, servindo a si mesmo. Pensando em si mesmo, satisfazendo a si mesmo, enquanto haviam milhares. Você não sabia que não era mais meu. Só você não sabia. Como assim, Senhor? Em teu nome expulsei demônio. Em teu nome eu fiz isso. Em teu nome eu isso. Em teu nome, pois é, mas eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos. Forte, né, irmãos? Pesado, né? Outra coisa, revise no que medita a sua vida. Qual que é o patrão dos seus pensamentos? O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que medita na sua lei de dia e de noite. Irmãos, não é que você fica com a Bíblia o dia inteiro, irmãos. Assim. Não, não é isso, irmãos. Porque o que é meditar? Meditar não é ler a Bíblia. Meditar é compreender, é acionar a alma para compreender as coisas do Espírito. Essa alma que não quer se converter, que não quer fazer a vontade de Deus, é você ouvir um texto assim, quando o Senhor diz assim: você é orgulhosa. Eu sou orgulhosa? É. Aí você vai meditar: por que será que Deus falou que eu sou orgulhosa? Por isso, por isso, por isso e por isso. Não é. Então, revise no que você medita na sua vida, irmãos. Você medita nasquelas coisas que tem tanta gente hoje em dia, que eu fico impressionada. Até estávamos conversando com a Neide. A pessoa está preocupada como que Jesus vai voltar, com a mão que está no céu, com o fogo que parte, com os falsos profetas, mas ela não está preocupada em consertar a sua vida para encontrar com Jesus. Aí posta aqueles vídeos onde ela fica desesperada, mas ela não se desespera com a própria vida. Irmãos, veja essa reportagem. O que você está fazendo? Você está orando mais? Você está meditando em outras coisas? O que você faz, irmão? Porque se preocupar se Jesus vai chegar com a trombeta soando do jeito A, B, C ou D, não faz diferença se você não estiver preparado. Porque se não tiver, você vai ficar aqui. Então, às vezes, você, em vez de meditar: Senhor, se eu estou vendo isso daqui, se isso está falando comigo, então o Senhor, de alguma forma, me transforme. Agora a gente fica meditando nas experiências dos outros, nas conversas dos outros. Gente, nós gastamos um tempo postando bobagem em Facebook, em coisa arada, quando não precisava. E as coisas feias que a gente tem que olhar lá. E aí a gente faz assim, com aquelas carinhas assim. Não tem no WhatsApp, não tem uma carinha assim? Irmão, fica espantado com a tua vida se ela estiver errada no meio disso tudo, porque o mundo está uma desgraça mesmo, é ou não é? Medite sobre a tua vida. O que você pode fazer para ser melhor? Você como jovem, o que você tem visto? Medite. Quais são? Revise. Qual é o patrão dos seus pensamentos? Quem é que governa os teus pensamentos? Terceira coisa, o que é que eu estou tolerando? Vamos abrir lá Apocalipse 2, versículo 17. Outra coisa que precisa ser examinada são as coisas que eu estou tolerando. Ele diz assim, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Diga: conheço as tuas obras. O teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, que toleras essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Aí ele diz assim, versículo 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro.
Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que diz a igreja. Irmãos, quando Deus governa o coração, você vai poder ser aquele que vai reger com cetro forte as nações da terra. Quando Deus governa a nossa vida, qual era o problema dessa igreja aqui? Eles estavam tolerando uma série de pensamentos seculares. Agora eu quero falar com você que é igreja. Você que é igreja. As coisas que você tem tolerado na sua vida. As coisas que governam você, que você diz que é aquele demoninho que a gente sempre fala aqui na igreja. Nada a ver. Conhece demônio? Nada a ver. Nada a ver. Só que esse demoninho da nada a ver é o que dá problema na sua vida. Porque se esse nada a ver governa o teu destino, você não vai poder ser autoridade sobre as nações da terra. Você não vai poder governar. O Senhor está falando assim, o problema de vocês tolerar uma mulher que era uma feiticeira, uma mulher que ensinava a adorar ídolos, uma mulher prostituta, uma mulher que se portava de maneira errada dentro da casa que era do Senhor, do Reino de Deus. E o que muitas vezes a gente tolera? Nós toleramos o amigo que fala palavrão no serviço, nós toleramos as imagens inadequadas que não deveríamos ver como crentes, nós toleramos as mentiras das pessoas, nós rimos das piadas. E sabe, irmãos, eu gosto de uma coisa que o Luiz Hermínio ele diz e é fato. Ele diz, quando o pecador fica muito confortável com você, é porque você já está igual a ele. Tua vida não faz mais diferença. Porque você deixa ele confortável, então ele pode falar palavrão para você e você está... Né? Ele pode te fazer uma proposta indecente e você diz, vou pensar. E aí, o Senhor está dizendo assim, você não vai governar, porque se o teu coração é governado pelas tuas tolerâncias, você tolera, você não vai governar as nações, você não vai ser colocado em lugares altos, porque o mundo ainda é algo tolerável para você. Você se assenta com eles, dá risada com eles e fica tudo normal. A Bíblia não diz para você não andar no mundo, ela diz que no mundo... Né? O mundo jaz no maligno, o Senhor Jesus, ele ora, assim como eu e o Pai somos uns, que ele seja assim como o Senhor me enviou, eu os envio, mas que eles não se contaminem, irmão. Você pode andar com uma pessoa torpe do teu lado. Eu sei disso, porque eu era jovem e eu posso falar com autoridade, porque nunca deixei um amigo meu, jovem, vir falar bobagem perto de mim e eu estava rindo com ele. Muito pelo contrário. Num primeiro momento, você é a chata da história. Só que no tempo da angústia deles, ai, Gi, você pode orar por mim, leva lá meu nome para o pastor. É desse jeito. Aí você está lá, tudo junto e misturado, né? Porque hoje é tudo junto e misturado. Não, mas pastora, Paulo se fez fraco com os fracos, tolo com os tolos. Meu irmão, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que o sábio anda com o sábio, o tolo mesmo. Então você é tolo junto. Nós temos que fazer a diferença, tá? Você pode ser adolescente. Mas os tempos mudaram. Vocês acham que no meu tempo era diferente de vocês? Tinha droga igual, tinha bebida igual, tinha problemas de família igual, tinha tudo igual. Qual era a diferença? O meu coração. Ele não era mais governado, eu não precisava tolerar. Agora, irmãos, o que a gente vê é que tem gente ri da desgraça alheia, ri do pecado dos outros, transfere coisa para os outros. Meu irmão, você é santo. Como você vai participar da ceia se durante a semana você ficou no meio das bestagens desse mundo? Não dá. Por isso que ele diz assim, não beba indignamente o cálice do Senhor, para que você não seja réu. Daqui a Augusto, que é advogado, não sei se tem outro advogado aqui, ela vai falar o que é um réu. Nossa, que mensagem mais farisaica, pastora, não. Sabe o que é farisaísmo, irmão? Farisaísmo é aquele negócio assim, eu sou perfeito. Eu oro melhor que todo mundo.
Eu sou alguém que não tem, ninguém tem nada para falar de mim. Esse era o fariseu. E o fariseu era um cara que não aceitava quando a verdade de Jesus chegava. E o discurso dele era mais forte ainda que o meu hoje, porque ele já chegava assim, ô raça de víboras. Muito bem. Aí, a outra coisa lá. O que eu estou tolerando? O que você está tolerando? As piadas, as indecências, o que você está tolerando? A outra coisa, né, que é a última e depois a gente vai falar. Como você faz isso? Sem se condenar, entendeu, irmãos? Porque o autoexame é para produzir cura, não para te desgraçar a vida. Não é para você, é mesmo, eu sou tudo isso que a pastora falou e um pouco mais. Hoje nem vou participar da ceia. Não, você faz um autoexame para descobrir a sua doença, para você colocá-la diante de Deus, para você ser curado nesse culto e para você ser uma nova pessoa em nome de Jesus. Por quê? Como o texto ali de 2 Coríntios diz, para provar onde é que está a tua fé. Por quê, irmãos? Olha o que diz, eu vou ler para vocês não terem que abrir, mas 1 João capítulo 2, ele diz assim, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Versículo 1. Ele diz assim, aquele que guarda a sua palavra, entretanto, nele é verdadeiramente aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Como andar? Imagina, vamos imaginar a cena de Jesus dando risada de um vídeo pornográfico de uma mulher. Pensa nisso. Não, pense, irmãos. Aquele que diz estar nele precisa andar como ele andou. Opa, isso aqui está um problema. Vamos imaginar uma outra situação. Você pensa Jesus falando palavrão? Vamos pensar aqui em Jesus falando palavrão. Jesus gritando, irmãos. Jesus mentindo. Jesus usando uma roupa que escandaliza você. Vocês já pensaram nisso? Não, a gente precisa se ver, né? Porque ele diz que deve andar como ele andou. Não, pastor, é o seguinte, porque se tivesse hoje, ele ia estar com aquelas calças bem justinhas, né? Ele tinha que parecer. Eu acho que ele ia ser moderno, mas ele ia ser um moderno chique, entendeu? Não vulgar. A gente precisa pensar nisso. Como é que ele andaria hoje? O que ele falaria hoje? Como é que ele se comportaria hoje? Será que caberia para mim? Vocês pensam Jesus bebendo? Porque a Bíblia diz que ele andava, né? E tentando converter as prostitutas. Ele não tinha problema não. Não tem problema nenhum, irmãos. Agora ele não estava bebendo lá. Não estava bebendo lá. Ele não estava se contaminando lá. Ele não participava da festa, não. De jeito nenhum. Ah, não fazia isso. Ele era santo. Agora eu posso? A Bíblia diz, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Olha o que diz o versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão está nas trevas. Vocês imaginam Jesus com rixa da irmã Rosicléia, da irmã ali? Oi, irmã. Tudo de mal com você. Vocês imaginam isso? Vocês conseguem imaginar? Jesus de picuinha com alguém, pegando o telefone para falar do irmão? Desabafando com aqueles posts, beijinho no ombro, porque os crentes só não têm o posto de beijinho no ombro, porque sabe que é a popozuda que faz. Mas, se eles pudessem, eles faziam assim, para você. Porque daí eles põem assim, esse crente, irmão, nós vamos falar disso já. Por que provar? Para ver onde é que está a tua fé. Será que a tua fé realmente está em Cristo? Revelar quem de fato somos. Quando você se examina, você se vê e se conhece. E tomar consciência do pecado que em nós habita. Puxa,
pastor essa semana está pregando agora e eu estou lembrando de um monte de coisa ruim que eu fiz. Um monte de coisa essa semana que eu não devia ter feito. Um monte de coisa que eu estou lembrando agora que dá para ser diferente. Agora, existem 3 erros que podem atrapalhar o nosso autoexame. O primeiro é a arrogância. Não é comigo. Isso era muito radical. Isso daí não é para mim, não. O segundo é displicência. Sabe o que é displicência, irmãos? É que a gente pega esse pão aqui, que não é ali, que tá, e a gente pega, põe no meio da Bíblia, né? O irmão serviu, a gente põe assim, aí a gente pega o cálice e fica. Não tem nenhum tipo de reverência, displicência. Quando aquele é um momento em que o Senhor está te entregando o próprio corpo dele, o sangue, para que você tenha uma reflexão. Displicência. E o outro é ignorância, porque o autoexame, e se eu descobrir que eu estou em pecado, nunca mais eu tomo a ceia? Não, isso aqui é só para você ser curado. Por isso ele manda fazer o autoexame. Quantos estão entendendo? Quando Isaías reconheceu o seu pecado, o que a Bíblia diz que aconteceu? Que veio uma brasa viva do altar e tocou na boca dele. E aquele homem foi transformado num novo homem. É para isso que Deus quer que você se autoexamine. Para que a glória de Deus te invada e você seja uma nova mulher, um novo homem, um novo jovem, uma nova menina, um novo menino. É para isso. O que fazer depois do autoexame? Arrependa-se. Quem veio na aula hoje, na aula da semana passada, sabe o que é arrependimento. Mude o pensamento. Mas, pastor, eu não consigo. Meu irmão, eu falei hoje de manhã, eu vou repetir aqui. Crente que não consegue ficar incomodado com o próprio pecado não é crente. Porque ele tem que sentir tristeza pelos pecados que ele comete. Ele tem que se sentir desconfortável entre 4 paredes. Meu Deus, eu preciso ser diferente. Falamos aqui semana passada lá de Zacarias que o Senhor colocou em nós um espírito de súplicas e de choro para chorar contra o nosso pecado, não para a gente ficar confortável. Mas quem que é santo na igreja, pastor? Quem que não tem dificuldade? Eu tenho, irmãos, um monte. Mas eu não estou conformada, não. Eu estou triste. Tem hábitos meus que eu quero mudar. Tem coisas que eu olho para a minha vida e digo assim, podia ser diferente, podia ser melhor. Agora, se eu estou confortável, então alguma coisa tá, eu estou com um problema, autoexame. Arrependa-se, mude o pensamento, confesse. E faça o certo, irmãos, converta-se. O que nós falamos hoje de manhã? Que não adianta arrepender. Tem um monte de gente que chora toda semana aqui no altar, mas continua na mesma atitude. Estava falando hoje de manhã, se o problema é a televisão no quarto, que faz você dormir mais tarde, tira a televisão no quarto. O que adianta ficar reclamando dela? Estava falando de casais que chegam, o problema é que meu marido, ele fica na frente da televisão a noite inteira assistindo futebol. Aí o marido diz assim, e a minha mulher, ela fica a noite inteira assistindo reality show. Todos os programas, Masterchef, Master isso, Master aquilo, não tem tempo para mim. Moça a televisão, irmão. Não tem controle? Tire esse mal da sua vida. É ou não é verdade, irmãos? O que é que faz você cometer essas coisas? Aí adianta ficar lá, a gente fica 3 horas discutindo o que um faz errado e o que o outro faz errado. Mas quando dá a solução, mas, poxa, eu paguei 3 mil na televisão, pastor, ainda estou na 13ª prestação, 300 e pouco. Como é que é esse negócio? Como é que eu vou abrir mão disso? Então, fique infeliz. Fique infeliz. Não pode abrir mão do que está te trazendo sofrimento? Fique infeliz. Porque a gente mensura pecado, irmãos, por roubar, matar, mentir, adulterar. Não, irmãos, às vezes, por exemplo, uma situação dessa. O que pecado é no grego? Errar o alvo.
É ou não é? Toda vez que a minha vida está fora do prumo, está fora do trilho, eu estou em pecado, nessas coisas mínimas. Porque se eu estou infeliz, irmãos, a única pessoa que pode trazer solução para a minha vida sou eu mesma, debaixo da direção de Deus. Então faça o certo, converta-se. O que diz Atos capítulo 3, versículo 19? Arrependei-vos e convertei-vos para que venha tempos de refrigério. Não vai ser a praia do Tahiti, nem a Polinésia, nem as Maldivas, que você vai deitar numa rede com suco de laranja lá num bangalô e vai te fazer mais feliz. Você passa 8 dias feliz. Quando você voltar para a realidade, é a explosão certa. Refrigério, irmão, só com arrependimento e conversão. Eu não é, Augusto. Ele diz para eu comer. Ele diz para eu comer. Ele diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo e coma. Devemos comer, irmãos, porque não é para revelar virtude. Ninguém tem virtude aqui, sabia? O autoexame não é para revelar o quanto você é bonzinho, o quanto tem de malzinho dentro de você. O autoexame é porque nós não temos nada de bom para lembrar a gente que a gente continua pecador. Mas porque estamos aqui porque alguém partiu seu próprio corpo por amor de nós. Cada vez que eu tomo a ceia indignamente, eu estou crucificando Jesus de novo. Eu não preciso fazer isso. Ele já fez uma vez. Outro verbo, discernir. Discernir significa distinguir, apreciar, compreender. Quem é Jesus na ceia? Você consegue discernir quem que é Jesus aqui na ceia hoje? Existia um pensamento desde o início dos séculos, né, da história da igreja, que Jesus, o pão virava a carne de Cristo e o vinho virava o sangue. É chamado de transubstanciação. E isso é uma coisa. Então, até hoje, algumas igrejas, se você mastigar, sai sangue da boca. Não, isso é misticismo, irmãos. O que ele estava dizendo era o seguinte: este é meu corpo que foi partido por vós, este é o meu sangue que foi derramado por vocês, o sangue da nova e eterna aliança. É isso, é uma representação. Mas quando eu recebo isso aqui, eu estou recebendo um simbolismo de quem Jesus é. O Jesus vivo, ressuscitado, que não está no madeiro, mas que está vivo e que me dá vida em abundância. E que me chama a celebrar isso, porque eu sou livre por causa disso. Quem que é Jesus na ceia? Ele não é alguém para você temer, ele não é alguém para você ficar chateado, mas ele é alguém para você celebrar, ele ressuscitou. E ele me dá a oportunidade de ter uma nova vida. O que nós devemos fazer? Nós devemos discernir, irmão, que nós não devemos fazer isso como um rito. Nós somos, tudo é rito, irmãos. É ou não é? Você sabe por que você levantou a mão hoje quando você estava cantando? Tem gente que não sabe. Tem criança que não sabe por que levantou a mão, mas é que ela viu o pai e a mãe levantar, ela não tem consciência. Isso aqui não é um ritual, irmãos. Isso aqui é algo para eu entender. Por amor, sua vida entregou, como a rosa machucada no jardim. Morreu por mim, morreu por ti. Se entregou. Então, quando eu pego aquele pão, eu tenho que lembrar, meu Deus, por causa do corpo dele, eu recebi perdão. Por causa do sangue dele, eu recebi justificação. Eu sou justificado, adotado. Não é simplesmente toma a ceia. Está passando o negócio? Não, tem significado. Nós precisamos de simbolismo de rito, mas nós precisamos entender por que estamos ali celebrando, participando daquela liturgia. Quem é a igreja para você? A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 11, examine-se, e no 29 diz assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discernir o que é a igreja. Vocês já viram tanto de gente falando mal de igreja hoje em dia?
Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. A igreja, ela é perfeita. A igreja é perfeita. A Bíblia diz que a igreja de Cristo é perfeita por causa dele. Que ele se entregou e ele se sacrifica dia a dia para oferecer ela sem mancha, sem ruga, sem mácula para Deus. Então esse negócio de pessoa desigrejada não existe, porque desigrejado não é crente. Se você está sem igreja, corra para uma igreja, porque você tem que participar de uma coisa, você tem que discernir o corpo. Quando você fala da igreja, você fala do corpo de Cristo. Pare de falar mal da igreja. Pare de falar. Eu tinha uma mania, irmãos, de falar daquelas igrejas que pedem dinheiro, pedem aquilo. Mas eu conheço um monte de gente lá que foi salva. Deus vai julgá-las no final. A igreja do Cristo é perfeita. Ela é perfeita. Estou acabando. Ela é perfeita. Pare de falar mal dela. Eu tenho ojeriza, irmãos, de gente que posta coisa de igreja. Vale Bíblia. Pare de falar mal da igreja. Que Cristo, a Bíblia diz que aquele que não sabe discernir o corpo, ele é réu de juízo. Ele está condenado. Está aqui, ó. Ele bebe e come juízo para si, porque ele não discerne. Era esse o problema daquele povo. Vocês não entendem que estão em comunhão aqui. Aí eu não discerno o corpo. Se a Augusta, estou de mal com ela, não me pedir perdão, eu não vou pedir perdão para ela. Eu não consigo discernir que eu tenho uma aliança com ela. E que Jesus morreu por mim e por ela. E que nós somos um para Deus, corpo de Cristo. Que ela é importante. Quanta falta faz Augusta, não faz? Ela não é. Quanta falta faz para tantas coisas? Porque ela é importante. Quanta falta faz você para o corpo de Cristo? Porque você é importante, você não é descartável. Então aprenda a discernir. Se você pode trocar de igreja, lá vão ter, porque você acha que não está se adequando mais, vai orar, meu irmão. Talvez você precise se converter. Porque isso é fácil, irmãos. Que facilidade hoje para mudar de igreja. Ai. Nossa, irmãos, quando eu mudei de igreja, está aqui Augusta, sabe? Eu chorei, a primeira vez que eu saí da minha igreja, eu chorei 6 meses, irmãos, que eu sentia saudades. Os meus irmãos, os meus amigos. Ninguém fica feliz em mudar de igreja. A gente chora, a gente se entristece, porque a gente deixa uma parte da nossa família. A não ser que seja um propósito de Deus, irmãos. A não ser que seja algo de Deus, você tem que realmente discernir o corpo que você participa. E a última coisa, discernir a necessidade de ser santo. Tem que discernir. Tem que discernir a necessidade de ser santo. Mãos limpas, coração puro. Não perfeito, mas tentando ser. E a última coisa, para que discernir? Não cair em condenação. A última é julgar. Julgar significa avaliar, decidir, compreender. Por que julga-se? Para que haja saúde na nossa vida e na igreja. Vamos ler o que diz o versículo 30? Diz assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Vamos ler isso aqui de novo? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aí tem gente que diz assim: ah, mas a igreja o pessoal julga muito. Mas se eu me julgasse, ninguém me julgava, né, Augusta? Se eu me autoavaliasse, irmãos, ninguém ia me avaliar. Se eu fosse uma pessoa sensata com a minha história, com a minha vida, ninguém ia falar de mim. Quantos entendem? É isso que ele está falando. Se nós nos julgássemos, nós não seríamos julgados. Aí ele diz assim: mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus permite julgamento, irmãos. E ele diz uma coisa aqui: a gente precisa discernir o corpo e se julgar, no versículo 30,
Porque há muitos fracos e doentes. Sabe por que falam mal da igreja evangélica? Porque se a igreja se julgasse, não fizesse tanta bobagem, e aqui eu não estou falando da igreja invisível, tá? Do corpo. Eu estou falando das instituições. Se elas se julgassem, nós não íamos ter pessoas que dizem assim, ó, lá na igreja eles roubam o dinheiro do povo. Ó, lá naquela igreja eles passam a perna no povo. Porque se a igreja se julgasse, ela não se permitia fazer muitas coisas que faz. Por isso que há tantos fracos e doentes no nosso meio, irmãos. Porque a gente não se preocupa com o outro. Nós não nos preocupamos em escandalizar o outro. Mas se a gente se preocupasse, irmãos, não tinha ninguém doente na igreja. Não tinha ninguém falando mal da igreja. Não tinha ninguém não querendo a igreja. Mas é porque a gente não se julga, a gente não discerne. Então a pessoa diz assim, problema é da Neide se ela não gosta do jeito que eu me visto. Não, é problema seu, fofa. Porque se ela está pecando por causa de você, você vai responder por ela. Problema é da pastora lá, se ela não sei o quê. Problema é dela. Não, é problema seu. Problema é do fulano lá que está falando mal de mim. Não estou nem aí, ele não paga minhas contas. Aí você vê um monte de gente doente, um monte de gente fraca, um monte de conversa que não precisaria, nós poderíamos viver em paz. E muita gente tomando cálice indignamente. Acabando. Julgar-se me fará ter limites. Daniel 1:8, você não precisa abrir, mas ele conta a história quando Daniel estava na Babilônia e foi chamado para comer a comida do rei. E ele disse, a Bíblia diz que ele determinou no seu coração não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Quando nós nos julgamos, irmãos, a gente determina. Essa é a única coisa que pode determinar, irmãos. Eu determino que a partir de hoje eu não vou mais pecar com determinada coisa. Essa decisão é tua, não é minha, irmãos. A Bíblia diz que determinou Daniel no seu coração não pecar contra o Senhor. Essa é uma decisão única tua. Quando você se julga, isso aqui vai fazer bem para Augusta? Ah, mas a Augusta tem quantos anos de igreja? Ela sabe melhor do que ela é mais forte que eu, então eu vou pecar. Então eu vou me indispor. Então eu vou... Não, eu tenho que determinar. Quando meu amiguinho lá, vocês que estão aí, está lá com o cigarro de maconha, e você determina assim, não vou usar. Quando... Hoje, aquele negócio do sensualizado causar, você diz, eu não vou causar. Porque você causa um monte de confusão, só isso. Para você mesmo. Não vou causar. Quando falta manga, quando falta pano, é você causa para você. E deixa a gente nervoso. Porque como pastor, a gente tem vontade de pegar um chinelo e dar. Depois, julgar me fará amar com sinceridade. Esse eu quero ler. E a gente está acabando com essa parte mesmo. Se você puder abrir, no Salmo 26. Olha o que diz a palavra aqui. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha sinceridade e confio no Senhor sem vacilar. Ame a sinceridade, irmãos. Como tem gente fingida, que a gente descobre ele pelos outros. Ame a sinceridade. Vai, converse com dificuldade, pastora. Ora por mim. Estou com dificuldade, pastor Gilmir. Ore por mim. Mas pare de mentir. Porque Deus ama a sinceridade. Ele ama a sinceridade. Ah, desculpa, gente, é o 51:6. Eu li, é o outro. Procurar essa presença. Deixa eu ler o 51:6. O que ele diz? Eis que te comprases na verdade do íntimo
e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Né? Ele diz assim, eis que ele ama a sinceridade. Deus ama gente sincera. Mesmo que o pecado dela seja cabeludo, irmãos, é melhor contar a verdade do que fingir. Que ruim que é, irmãos, quando você pega alguém no flagra. É, não é? Você pega assim alguém. Não é bem do jeito que você estava pensando. E a última coisa, procure a sua presença, que está no salmo que a gente acabou de ler. Como é que eu chego à mesa? Considere o momento da ceia com contrição, confissão, rendição e celebração. Contrição. Coração arrependido. Essa palavra é para mim. Deus falou comigo. Deus está falando comigo. Não põe a culpa no outro. Deus está falando comigo. Confissão. Fale para Deus, Senhor. O Senhor sabe, mas eu quero te falar. Eu quero te falar que ultimamente eu ando fazendo umas coisas, o Senhor sabe, né? Eu ando mentindo, eu ando enganando. Eu quero pagar uma de santo, mas eu não sou. Mas hoje eu quero confessar. Rendição. Não há lugar mais alto do que estar aos seus pés. Se humilhe. Se renda. Reconheça que você é fraco. Eu sou fraca. Nós somos fracos. Eu tenho as minhas dificuldades. Talvez já venci mais do que você, mas sou fraca. Luto ainda com a minha carne. Admita. E a última, celebre. Examine, pois, o homem a si mesmo e coma, sem culpa. Mas se não existe contrição, nem confissão e nem rendição, não chegue à mesa. Vamos ficar de pé?